Olá, eu me chamo Thiago Justino, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui nós falamos sobre negócios, empresas listadas na bolsa, empreendedorismo e principalmente nós falamos sobre economia. Bom, e hoje, o nosso vídeo, nós vamos tratar sobre ciências econômicas ou sobre a economia por si só. Nós vamos abordar alguns aspectos relacionados a essa maravilhosa economia. Quando você expande o seu campo de estudos e começa a estudar alguns autores, estudar alguns textos, procurar alguns artigos relacionados ao que você gosta, no meu caso seria a economia, é muito comum a ciência econômica ser conhecida mundo afora como the small science, ou em uma tradução direta, uma economia sombria, ou uma ciência triste. E por que isso acontece? Bom, basta você pensar em uma situação hipotética, na qual você quer adquirir um imóvel para atender a sua necessidade diária, enfim, e quando você chega até a concessionária, o vendedor te dá duas opções que você pensa em adquirir. Uma é um carro vermelho, esportivo, com consumo elevado, um seguro muito caro e uma prestação que vai te endividar por 5 anos e vai comprometer o que hoje seria aproximadamente 40% do seu salário. Uma loucura, mas você faz as contas e fala, não, eu acho que dá, eu acho que dá. E também tem uma outra opção, de um veículo que não é esportivo, é um veículo que não tem teto solar, tem aquelas calotinhas do vovô, um veículo sem graça, enfim, mas que vai comprometer somente 5% da sua renda mensal, e esse veículo ainda é mais novo, é super econômico, e o seguro para esse veículo que não é nada avisado é super barato. Os dois veículos atendem a sua necessidade, porém, um deles vai te causar vai abalar suas finanças, mas vai satisfazer o seu ego. Qual você escolhe? As ciências econômicas é considerada como uma ciência triste porque ela estuda justamente isso. Situações desconfortáveis, situações de escolha. E dentro dessas situações de escolha, que nas ciências econômicas nós chamamos de trade-off, você analisa os dois cenários e muitas vezes escolher um em detrimento de outro vai te deixar triste. Independente da escolha que você fizer. Porque você entende que escolhendo um, eu estou perdendo tudo aquilo que eu teria com o outro. Mesmo sendo bom ou ruim. Nossa, imagina eu naquele carro vermelho, com teto solar, na praia, dando uma volta de noite, né? Enfim, todo mundo olhando. Em contrapartida, o outro veículo, que é o veículo mais simples, que não chama tanta atenção, todo ano você vai pagar um IPVA super barato, você vai conseguir renovar o seu seguro sem preocupação e você pode estacionar em qualquer lugar, porque é um veículo pequeno, que não chama tanta atenção. Principalmente essas questões envolvendo escolhas, de certa forma, deixam as pessoas mais tristes. No mercado não existe almoço grátis. Ou, em economia, não existe almoço grátis. Se para você foi de graça, alguém está pagando por isso. Eu aposto que você já ouviu esse ditado. Pode variar um pouquinho, dependendo da sua região ou da situação, mas eu sei que você já ouviu. E esse ditado, ele colabora para a tese desse vídeo, que diz que a economia, ela é sim, infelizmente, conhecida como uma ciência triste. Pensando no nosso exemplo aqui do veículo, eu fui até aquela concessionária, estava já namorando 2 veículos, e o vendedor ele me apresenta esses 2 veículos que eu estou estudando comprar. Um é um Renault Kwid, o veículo mais barato do Brasil, apesar de custar 70 mil reais, mais ou menos, não sei ao certo, mas é um carro 0 quilômetro, é o carro do ano, 2023, 2024, e até é bonitinho, todo de plástico por dentro, mas é bonitinho. E do outro lado, tem um veículo que é 2013, ele tem 10 anos, 220 mil quilômetros rodados,
o motor rodou muito, só que ele é vermelho, tem teto solar, tem rodas. É o mesmo exemplo da situação anterior. Caso eu escolha um ou escolha o outro, eu estou abrindo mão de algumas coisas. É o que nós chamamos na economia de almoço grátis. Por exemplo, eu não vou ser besta de comprar um carro básico, pequeno, que não atende à necessidade da minha família, um Kwid 2023. Não, eu prefiro comprar um veículo com um ar-condicionado dual zone, cada passageiro tem um ar-condicionado na sua temperatura, banco de couro, teto solar. São escolhas que eu vou fazer. Beleza. E é o mesmo valor do Kwid, R$70 mil. Só que é um carro maravilhoso, carro lindo. De verdade, eu acho que é o carro mais bonito que foi fabricado no Brasil nos últimos anos. Só que não existe almoço grátis. Com esse veículo dos meus sonhos, ele já não vai sair com o seguro da concessionária. Caso aconteça alguma coisa, eu estou por mim mesmo, pela minha sorte. Porque é um veículo já mais antigo, as peças de um veículo, eu acho que é da Renault, não é assim tão simples de localizar, ainda mais quando o carro tem 10 anos, já saiu de linha. E com 10 anos de utilização, ele vai me dar várias manutenções, e as peças novas, elas ainda estão precificadas como um veículo de R$200 mil. Então as peças novas vão me gerar um custo muito alto. Talvez eu não consiga arcar com essa manutenção. Talvez eu não consiga pagar o IPVA. Talvez eu não consiga colocar combustível para viajar com a minha família com um veículo que bebe tanto assim. Então, não existe almoço grátis. Eu consegui o carro que eu queria? Consegui. Ele vai atender a minha necessidade? Talvez não. Ele cabe no meu orçamento? A prestação, sim. Agora, os outros custos que vêm junto com esse veículo não caibam no meu orçamento. Então, não existe almoço grátis. Por outro lado, se eu tivesse escolhido aquele veículo mais simples, um Kwid, 0 km, todos esses problemas que eu teria com esse veículo Peugeot 307, maravilhoso, eu não teria. Manutenção, claro que terá manutenção, mas por ser um veículo 0 km, a manutenção é alguma coisa mais simples e difícil de acontecer, ainda que ela aconteça. E por ser um veículo que já saiu de fábrica numa categoria de carro popular, as peças de reposição tendem a ser mais em conta, mesmo originais ou similares. Então, esse tipo de problema eu não terei. IPVA, seguro, é tudo mais em conta. Porém, eu não tenho aquele espaço interno legal, não vou ter o teto solar. Então, assim, pensar nessas coisas realmente tornam a economia, às vezes, uma ciência mais triste. Ser uma ciência triste não é algo exatamente absoluto. E nesse terceiro quesito, nós podemos colocar o que Sir Adam Smith conseguiu explicar de forma brilhante. Para quem não conhece, Adam Smith é conhecido como o pai da economia. Ele foi um sociólogo, né? Enfim, talvez o primeiro economista da história. E se você quiser, eu posso gravar um vídeo só para falar sobre a história de Adam Smith. Só você deixar aqui nos comentários. Espero que você também já tenha deixado o seu like e se inscrito no canal. Mas enfim, Sir Adam Smith, ele notou que os nossos desejos são infinitos. Como assim? Pensando no exemplo dos dois veículos, né? Eu adquiri o veículo mais luxuoso, só que ainda vou ter desejo de trocar esse veículo que eu adquiri de 10 anos por um veículo que talvez tenha 2 anos, ou um veículo 0 km. Beleza, comprei o veículo. Estou satisfeito? Não. Eu vou querer alguma outra coisa. Então, os desejos do ser humano são infinitos. Nós nunca estamos satisfeitos. E isso é bom. Isso talvez explica porque a humanidade ela consegue prosperar tanto. Porque ela tem desejos, anseios. Nós somos diferentes dos outros animais porque raciocinamos e porque temos vontades. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. Porque os recursos para produzir tudo aquilo que nós queremos são finitos. O planeta Terra ele tem um limite, ele tem a sua capacidade de produzir aquilo que nós queremos. Então, nós temos desejos ilimitados,
mas os recursos disponíveis para adquirir tudo que nós queremos são limitados. Então, os nossos desejos e os nossos anseios, eles são relativos. Ainda que a gente queira muito, não podemos ter tudo. Para resolver tudo isso, a economia, ela coloca preço nas coisas. Como assim? Nós queremos tudo, mas nem tudo está disponível para todos. Então, existe o preço das coisas. Eu vou dar um exemplo. O veículo que eu quero, essas duas opções, não são os únicos veículos que existem naquela concessionária para serem vendidos naquele momento. Existe um modelo muito superior ao 307 que eu achei lindo. Muito, muito superior. Um veículo 2023, completo, bonito, mais moderno e tecnológico que tem na loja. Com piloto automático. É um Tesla esse veículo, inclusive, né? Só que esse veículo, eu nem me dei o trabalho de ver. Por quê? Porque eu não gosto? Não, eu gosto, eu quero. É um desejo que eu tenho. Mas ele não é acessível a mim. Por quê? Por causa do preço. Então, aquelas coisas, produtos, serviços, enfim, aqueles desejos que nós temos, mas eles são escassos, poucas pessoas têm acesso, eles terão um valor mais elevado. Então, o preço funciona exatamente assim. As coisas que são mais escassas, mais preciosas, como diamante, por exemplo, poucas pessoas têm acesso. Logo, o seu custo é muito elevado. Em detrimento das coisas que são palpáveis, que estão ao alcance de todos, como, por exemplo, a água. Infelizmente, nós sabemos que nem todo mundo tem acesso, mas deveria ter. Todas as pessoas acesso à água, à comida, são coisas mais baratas. Então, quanto mais barato ou menor for o preço dessa coisa, maior abundância ela tem para ser ofertada. Agora, quando é algo muito escasso, como tem uma quantidade pequena, logo é escasso, o preço é muito elevado. E ainda, para deixar mais complexo e talvez te deixar um pouco mais triste, existe a nossa restrição orçamentária. Putz, Thiago, eu nunca ouvi falar de economia, mas eu sei o que é restrição orçamentária. Geralmente a restrição orçamentária é o nosso salário. Os meus desejos são infinitos. São ilimitados os meus desejos. Os recursos no mundo disponíveis para atender os meus desejos são finitos. Então, nessa concessionária na qual vendem os veículos, existe 30 quids, 0 km. Existem 20 307 vermelho, azul, preto, prata, convencível, banco de couro, enfim, mas já é uma quantidade menor para eu escolher, que são valores parecidos, mas a diferença de ano de fabricação, enfim, estado de conservação. E existem 2 únicos veículos que são Tesla, que são os veículos mais cobiçados, mais modernos do momento na loja. Só 2. Somente 2. Apesar de ter muita procura, tem pouca saída, porque o custo desse bem é muito alto. Então não é para todo mundo. O vendedor nem me ofereceu a possibilidade de fazer um test drive no Tesla, ou conhecer o Tesla, a parte da loja onde fica esse veículo mais luxuoso, porque realmente não cabe no meu orçamento. A minha restrição orçamentária, ainda que eu queira, eu não consigo adquirir. Então, estudar os meus desejos, a escassez de produtos, né? E a restrição orçamentária são coisas da economia que, de fato, vão te deixar mais triste.